Porque a lei veio por Moisés, Jesus trouxe graça e verdade. João 1:17. Se inscreva no canal e compartilhe com um amigo. Olá, meus irmãos, graça e paz, graça eterna, abençoados. Um pouquinho atrasado aí, enfim, estava aqui no trânsito, mas cheguei aqui para a gente deixar uma reflexão aqui para os irmãos, tá bom? Sejam todos bem-vindos, deixa teu like aí e compartilha a mensagem e vamos que vamos. Eu quero falar sobre esse tema, o Deus de cada um. O Deus de cada um, esse é o tema da nossa mensagem. Vamos lá, eu quero ler o texto aqui de segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, no versículo 4. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Obrigado vocês aí já nos comentários, uma noite aí abençoada para todos vocês, tá bom? 2 Coríntios 4:4 diz assim: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Esse é o tema. O Deus de cada um. Então, observe, abençoados, que Paulo disse, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não vejam, para que eles estejam impedidos de ver a glória do Evangelho, a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. No contexto, quando a gente pega no capítulo 3, até chegar ao capítulo 4, e a irmã aí já contribuindo nos comentários, exatamente, o Deus deste século do contexto era Moisés, era a lei de Moisés. Não era Moisés o personagem, né? Mas a lei de Moisés. A lei representava Moisés. É igual quando nós lemos em João capítulo 5, versículo 45, quando Jesus fala para os judeus que era cego pelo Deus daquele século, né? Que era a lei de Moisés. Aí Jesus diz assim, João capítulo 5, versículo 45. Jesus disse, não penseis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Eu não vim acusar vocês perante o Pai. Há um que vos acusa para com o Pai. Moisés, em quem vocês esperam, em quem vós esperais. Então alguém, né, principalmente os nossos irmãos amados da tradição religiosa, pode questionar, como assim? Mas Moisés não existia na época de Jesus? Moisés já tinha morrido há milênios. Moisés não estava vivo na época de Jesus. Por que Jesus disse aquilo? Porque a lei de Moisés ainda estava operante na época de Jesus. Porque Jesus estava justamente no cumprimento da lei de Moisés. João capítulo 1, versículo 17 diz, Moisés trouxe a lei, Jesus trouxe graça e verdade. Na época de Jesus, Moisés, o personagem, não existia, até porque Moisés morreu antes de entrar em Canaã, na terra prometida. Pois daqueles que saíram lá do Egito, apenas Josué e Calebe entraram na terra prometida. Os demais que entraram na terra prometida nasceram durante a peregrinação no deserto de 40 anos. Então, daqueles que saíram lá com Moisés do Egito, apenas Josué, que foi o sucessor do ministério de Moisés, e Calebe, o seu fiel escudeiro, que entraram na terra de Canaã,
com aqueles que nasceram no deserto, que entraram na terra de Canaã, uma geração que não conhecia o Deus de Israel. Ou seja, entraram em Canaã um povo que nasceu no deserto, cheio de raízes e de cultura egípcia. Então, na época de Jesus de Nazaré, não existia o personagem de Moisés, que já tinha morrido. Mas a lei de Moisés estava em vigor. Eu sei. Aí vem os irmãos da religião. Irmão, mas a lei não era de Moisés, a lei era de Deus. Tá, a lei era de Deus, mas Deus deu a Moisés para Moisés aplicar ao povo judeu. Malaquias, capítulo 4, versículo 4. Eu gosto muito de ler esse texto. Vamos lá? Deixa eu ver se eu encontro aqui rapidinho. Malaquias. Aleluia, irmãos. Eu lembrei agora de um irmão que estava conversando comigo, que o pastor estava procurando o texto bíblico e não encontrou, e disse: onde é que está esse... Não vou falar o palavrão, né? Onde é que está esse que eu não encontro? Aí quando foi ver a Bíblia, estava de cabeça para baixo. Ô, glória! Onde é que está... eu não vou falar a palavra que ele falou, né? Isso foi um irmão que me contou, fato verídico, viu? Onde é que está esse negócio aqui que eu não encontro? Essa palavra aí, essa tal... Aí quando foi ver, estava de cabeça para baixo a Bíblia. Como é que ia encontrar, né? Vamos lá. Malaquias capítulo 4, versículo 4 diz assim: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe ordenei, que lhe mandei em Horebe, para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Então a lei de Moisés era a lei de Deus, mas foi uma lei que Deus deu a Moisés para aplicar para quem? Para a igreja? Não, para Israel, a saber, estatutos e juízos. E esta lei de Moisés que Deus deu, a lei era de Deus, mas Deus deu a Moisés para aplicar para Israel. Esta lei, ela consistia em 613 ordenanças, estatutos e juízos, regras, etc, etc. Então, era a lei de Deus que Deus deu a Moisés. Então Moisés foi o representante dessa lei, né? Moisés foi o ministro desta lei. Então quando nós chegamos em João, vamos lá agora sim, Joãozinho, cadê você? Quando nós chegamos em João capítulo 1, no versículo 17, diz assim: porque a lei foi dada por Moisés. Olha aí. Viu aí? Porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por quem? Por Jesus. Então Jesus trouxe graça e verdade. Quem está praticando a lei não está em Jesus, está em Moisés, o Deus daquele século, que nós vamos chegar lá daqui a pouco. E nós lemos em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. E aqui em João, capítulo 5, versículo 45, diz assim... mas o povo não lê, não entende, né? Mas vamos lá. João 5,45 diz assim: não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Então quem acusava o povo diante de Deus era a própria lei, porque a lei dava força ao pecado, disse o apóstolo Paulo. Porque Paulo disse para aqueles que estavam debaixo da lei, que todo homem, todo aquele que estava debaixo da lei, que toda boca estivesse fechada, porque todo mundo era condenável diante de Deus pelas obras da lei, porque pelas obras da lei vinha o conhecimento do pecado. Então o conhecimento do pecado vinha justamente pela lei. Então todo aquele que estava debaixo da obra da lei estava debaixo de maldição, porque estava na transgressão da lei. Então Moisés, né, a lei que representava Moisés, ou Moisés que representava a lei que estava em vigor ainda, acusava o povo de Deus para com Deus. Por isso que Cristo veio morrer cumprindo a lei, porque estava escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Né? Gálatas capítulo 3, versículo 5, melhor dizendo, Gálatas 3, 13, olha lá. Gálatas 3, 13. Lembrei de um corinho de fogo lá do sistema, que a gente ouve aí: grandão, grandão da Galileia,
Passeia nessas águas e peleja nessa terra. Ô, glória. Gálatas capítulo 3, versículo 13, diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, Cristo se fez maldição. Por quê? Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. No versículo 10 vai dizer: todos, pois, aqueles que são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para fazê-las, para cumpri-las. Versículo 11: e é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Versículo 12: ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por ela viverá. Versículo 13: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então quem estava debaixo da lei estava debaixo de maldição. A lei era vista pelos judeus que tentavam guardar, porque não conseguia guardar. A lei era vista pelos praticantes do judaísmo como um Deus, né? Então por isso que Paulo usou a expressão Deus deste século, cegou o entendimento dos incrédulos para não ver a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. As pessoas não enxergavam a glória que havia em Cristo porque estava preso na glória da lei de Moisés. Então a lei de Moisés se tornou um Deus com D minúsculo, um senhor. A lei dominava, a lei era um senhor na vida dos judeus praticantes da lei de Moisés. E a lei e o Deus daquele século, que era a lei, cegava o entendimento dos incrédulos. Tiago capítulo 2, versículo 10 diz que se praticasse a lei, mas tropeçasse em um ponto dela, nenhum mandamento da lei, era transgressor de toda a lei. Então é claro que as pessoas tropeçavam na lei. Não tinha como cumprir a lei. A lei era 613 ordenanças e ninguém cumpria. Mas a lei era esse Deus que acusava o povo diante de Deus, condenava o povo porque dava conhecimento de pecado. E Jesus disse: eu não acuso vocês para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, ou seja, a lei. Lembra quando levaram para Jesus aquela mulher pega em ato de adultério? Disseram: Jesus, esta mulher foi pega em ato de adultério. Segundo a lei, ela tem que ser o quê? Apedrejada, viu? Então a lei matava. Por isso que Paulo fala que a letra mata, mas o Espírito vivifica. E o que era a letra que matava? A lei de Moisés. Aí o pastor da religião diz: não, irmão, a letra que mata é porque as pessoas ficam aí estudando, querendo saber de muita coisa, e fazendo teologia, e exegese, e hermenêutica, esses negócios aí, isso mata as pessoas espiritualmente falando. Não, a letra que matava era a lei de Moisés. E o Espírito que vivificava, ou que vivifica, é a graça em Cristo, é o ministério do Espírito. Pois bem, então vamos lá no contexto agora. 2 Coríntios capítulo 3. Vamos lá, vou ler aqui alguns versículos, né? 2 Coríntios capítulo 3. Versículo 4 em diante. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa como que de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual também nos fez capazes de sermos ministros de um novo testamento, não da letra, e a letra aqui é a lei, mas do Espírito. Por quê? Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Como é, irmão, que você prova que a letra que matava aqui era a lei de Moisés? Claro, eu li o versículo 6, agora eu vou ler o versículo 7. E se o ministério da morte, gravado com letras. Opa. Vem aqui, pastor do sistema religioso. Viu que a letra que matava do versículo 6 é o ministério da morte com letras em pedras no versículo 7? Aí, daqui, é só ler o contexto. Quantas vezes eu ouvi os pastores dizendo: porque vocês ficam estudando demais a Bíblia, pesquisando, a letra mata, mas o Espírito de Jesus de Nazaré vivifica.
A letra que matava era justamente a mensagem do pastor legalista, fundamentada na lei de Moisés. Aquilo mata o povo de Deus. Está matando até hoje o povo de Deus. Na ignorância, matando no entendimento. O povo não conhece nada. Por quê? Porque a letra mata. A letra rouba o raciocínio. A lei de Moisés, né? Tira, embaça, impede a sua visão de enxergar a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, o que acontece na religião é que cada um agora tem o seu próprio Deus. Por quê? Porque enxerga Deus do jeito que quer. Estava hoje conversando com alguns amigos em um grupo aqui, e eu disse, olha, cada um tem a sua religião. E Deus é representado nessa religião de cada um da forma que vocês querem. Da forma que os fundadores estabeleceram que tem que ser. Então, não, só existe um Deus, beleza. Mas quando você vai entrar na doutrina interna de cada instituição religiosa, esse Deus que eles dizem que é um só, é representado de forma diferente. E todos usando uma Bíblia, mas falando dele de forma diferente. É o Deus de cada um. Então o Deus da igreja pentecostal é um. O Deus da igreja tradicional é outro. O Deus do espiritismo é outro. O Deus do catolicismo é outro. O Deus do neopentecostalismo é outro. O Deus, enfim, do testemunha, do adventista, do etc. é outro. Por quê? Porque cada um representa esse Deus, com D minúsculo, da forma que foram instruídos dentro da sua formação teológica daquele ministério. Então são vários deuses, várias interpretações acerca do único Deus. Então é o Deus de cada um. Então, esse Deus que cegou o entendimento dos incrédulos, esse Deus com D minúsculo bíblico, que era a lei de Moisés, hoje está atuando nas igrejas, no sistema religioso, que cada um tem seu Deus. Não, porque assim, aqui na nossa igreja, Deus disse, Deus quer que a mulher use o véu. Não, porque aqui na nossa igreja, Deus disse, Deus quer, porque Deus usou uma profetisa, que aqui tem que guardar o sábado e não pode comer carne de porco. A outra, não, porque aqui na nossa igreja, Deus disse, Deus quer que o homem não doa sangue. Aí o outro grita lá, não, porque aqui na nossa igreja, Deus disse, Deus quer que faça outro batismo dessa forma, porque aquele que vocês fizeram é errado. Aí o outro Deus da outra igreja disse, não, aqui o nosso Deus disse, porque ele disse, porque ele usou profeta, porque ele usou pastor fundador, o pastor presidente, que aqui tem que ser assim, que a mulher, ela se veste assim, se veste assado. Ué, então quantos deuses existem? Vários deuses. Porque em cada religião, esse Deus que é único, é representado de formas diferentes. É o Deus de cada igreja, de cada sistema religioso, de cada ministério, que tem cegado o entendimento dos incrédulos para não enxergar a glória do Evangelho de Cristo, que é a imagem do Deus eterno, bendito para todo sempre. Então, é o Deus de cada um. Então, a letra que matava aqui no contexto era a lei de Moisés, no versículo 7. Se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, desvanecente, ou seja, ia acabar. O ministério da lei de Moisés era transitório, iria passar. E passou, porque Cristo cumpriu a lei. Romanos 10,4, o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que nele crê. Como a lei de Moisés era transitória, passou, terminou em Cristo. Claro, Cristo cumpriu a lei, depois veio a queda do templo e o juízo em 70, e de fato acabou definitivamente a glória daquele ministério. Versículo 8. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Versículo 9. Pois se o ministério da condenação... então a lei era um ministério de quê? Condenação e morte. Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. 10. Porque também o que foi glorioso nesta parte não foi glorificado por causa da excelente glória. 11. Porque se o que era transitório e iria acabar foi para a glória, muito mais em glória é aquele que
permanece. Ah, então a graça não acabou, como diz alguns também aí que a graça acabou. A graça permanece. A graça é um pacto eterno, é um ministério eterno. Porque o que Cristo fez foi para todo sempre. Sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, eternamente. Então só aqui, a gente mata 2 coelhos com uma paulada só. A tradição religiosa que quer viver Moisés, que já acabou, e a tradição gracista, que ficam aí dizendo, gracista não, né? Que ficam dizendo que a graça acabou, que agora estão no evangelho eterno, não sei o que eterno, BBB, bababá, caixa de fósforo. Então, o ministério da justiça, no versículo 11, permanece. Tendo, pois, esperança, ousamos muita ousadia no falar, no pregar, no anunciar. E não somos, aleluia, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório e iria acabar, desvanecente, versículo 14, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje, na época de Paulo, o mesmo véu está por se levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Ele aboliu o Velho Testamento porque ele cumpriu, rasgou o escrito de dívida. Versículo 15, e até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre os corações dele, coração é entendimento, então eles estão cegos, porque o véu está no coração, na mente deles. Versículo 16, mas quando eles se converterem ao Senhor, então o véu será tirado, a lei de Moisés será tirada da sua mente. Versículo 17, ora, o Senhor é o Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Eu recebo que há liberdade na tua vida, por meio da graça de Deus. Versículo 18, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Que maravilha! É pelo Espírito do Senhor. E aí entramos agora no capítulo de número 4, tudo fazendo parte do contexto. Capítulo 4, versículo 1. Por isso, tendo este ministério, que ministério? Do Espírito, não da letra de Moisés, mas da graça de Deus. Por isso, tendo esse ministério, que é ministério, um serviço, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfaleçamos, não desfaleça de falar da graça. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se oculta, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade, pois nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. Versículo 3, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem, estão aí encoberto. Por que, Paulo? Porque o Deus desse século, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Deus, que é a imagem de Deus. Então é isso, meus amados. O Deus deste século bíblico era a lei de Moisés que cegava o entendimento. E hoje o Deus de cada um é o entendimento pessoal acerca de textos bíblicos, baseando-se, fundamentado em uma linha teológica de um fundador da religião X ou da religião Y. Então eu falava justamente isso para alguns amigos hoje. Você quer aprender acerca de Deus, acerca de Cristo, acerca do Evangelho, acerca dos pactos? Lê a Bíblia, mas seja imparcial. Por quê? O que acontece? Quando um pentecostal quer entender alguma coisa da Bíblia, ele vai aonde? Quando o pentecostal quer entender a coisa da Bíblia, alguma coisa da Bíblia, ele vai procurar quem? Um teólogo pentecostal, aí fica fácil. Um pastor, de preferência, pentecostal. Quando um crente tradicional quer entender alguma coisa da Bíblia, ele vai procurar o quê? Um pastor pentecostal? Não, porque ele sabe que o pastor pentecostal diverge dele no entendimento. Então ele vai procurar um pastor, um líder, um professor, um teólogo tradicional. Quando um batista, assembleano, testemunho de Jeová, espírita,
qualquer religioso, qualquer irmão quer procurar acerca de alguma coisa da Bíblia, ele vai procurar justamente a fonte que compactua com o entendimento dele, com o raciocínio dele. Quando o irmão da igreja da Pomba lá está com dúvida, você acha que ele vai entrar em um site pentecostal? Ele vai entrar no site da Pomba, para ele ver o que é que o bispo dele ensina. Então é cada um seguindo o seu próprio Deus. É o Deus de cada um. Quando um irmão romano, catolicismo romano, tem uma dúvida, ele vai procurar quem? Um pastor? Não. Vai procurar o ensinamento de quem? De um padre, de um sacerdote católico. Porque ele quer aprender da forma que aquele líder religioso, fundador daquela instituição tem. Então, todo mundo tem seu Deus, todo mundo tem sua fé, todo mundo tem a sua própria interpretação acerca desse livro, porque todo mundo está procurando Deus ao seu bel prazer. Irmão Elcio, aí alguém pode dizer assim, irmão Elcio, mas nós também da graça, ou alguém da tradição religiosa pode dizer, vocês também da graça, procura aprender também com os irmãos que pensam igual a vocês. Não, nós não procuramos aprender com os irmãos que pensam. Porque a questão não é se o irmão pensa igual a mim ou deixa de pensar. A questão é se o irmão prega dentro de um entendimento, sabe, coerente com a revelação que a Bíblia está dando, sem uma interpretação pessoal, sem uma novidade, sem uma revelação sobrenatural. Diferente das religiões, que cada um diz que teve uma visão, que foi arrebatado no monte, que Deus mostrou um propósito, que Deus revelou, que agora vai ser assim, que ele é o profeta daquela geração e que ali não pode fazer isso porque Deus disse. Diz para quem? Está escrito? Não, mas ele interpretou daquele jeito. Aí detalhe, eu não tenho um pingo de interesse que você aprenda do jeito que eu sei para você seguir a minha igreja. Até porque eu não tenho igreja. Para você seguir a minha linha teológica. Eu não tenho linha teológica. Eu apenas sou um leitor da Bíblia e dentro dessa leitura bíblica eu estou conseguindo enxergar a glória do Evangelho do Cristo ressuscitado. Então, eu fico com aquilo que o próprio Paulo falou. Se fosse para agradar homens, eu não seria servo de Cristo. Se fosse para agradar um pastor pentecostal que eu tive, se fosse uns dois. Se fosse para agradar um pastor de uma graça fermentada que eu tive, se fosse para agradar um pastor da visão G12 que eu tive, se fosse para agradar amigos, conhecidos, irmãos, familiares, líderes que eu tenho, eu não agradava a Cristo por meio do Evangelho. Se fosse para manter uma aparência religiosa e de santidade, onde eu era querido, convidado para pregar em várias instituições, só era eu manter a hipocrisia da religiosidade, tentar agradar a todos, tentar beneficiar todos, favorecer a todos, porque aí eu seria abraçado por todos. E o que é que a maioria da liderança religiosa faz? É isso. Ele vai ali, ele é queridinho, ele vai na política, ele é queridinho, ele vai na outra instituição, ele é queridinho, ele frequenta lá a ramificação, a convenção, BBB, é bem aceito. Por quê? Porque não tem nada de Cristo, é todo mundo fazendo o que a religião pede. Quer ver uma coisa? Vai ter uma confusão daqui a pouco terrível aí na área da política. Eu acho que foi aprovado agora lá na Câmara Federal, se não me falha a memória. Eu não entendo muito disso não, mas eu vi uma reportagem. Foram aprovada agora a bancada, se eu não me engano, a bancada negra. A bancada negra. Pronto. Daqui a pouco vai ter a confusão. Porque os branquinhos vão dizer, se tem a bancada negra, vai ter que ter também a bancada branca. Mas já tem a bancada evangélica. No dia que houver lá no Congresso Nacional a bancada espírita, a bancada ateísta, a bancada budista,
a bancada católica, aí desculpa a expressão chula, aí pronto, o pau vai quebrar. Não, porque não pode, que negócio é esse? Ué, mas o Estado não é laico? Então cada um vai botar sua bancada lá. Agora, uma coisa é certa, nenhuma dessas bancadas representa Cristo, representa Evangelho, representa Deus, só representa os interesses de cada religioso e de cada grupo. Ah, vai ter a bancada negra. Tá, então os negros, os negros, como dizia minha avó, negro preto, né? Vai lutar pelos direitos dos negros, que a gente sabe também que são minorias e sofre também essa questão de preconceito, né? A gente sabe disso. Aí também vai ter que ter agora a bancada das mulheres, que são minorias. Quem concorda? E agora? Tudo politicagem, cada um puxando sardinha pro seu grupo. Aí já tem a bancada evangélica, que representa Cristo, uau. Cristo tá lá. Quem disse que Cristo tá nesse negócio? Que confusão é essa? Então é cada um com seu deusinho, irmão. Então quando colocaram lá a bancada disse daquilo, eu vim agora com a minha esposa e ela estava ouvindo um vídeo, assistindo um vídeo de uma filha de um professor da rede da escola dela, que mora em Portugal. E esse vídeo, a minha esposa estava me explicando que a moça estava explicando que os portugueses, tá? Os portugueses estavam humilhando os brasileiros, dizendo que os brasileiros estavam invadindo Portugal. E nesse vídeo ela relatava que ela sofreu preconceito, né? Eu não sei se é essa a expressão correta, de que, tipo assim, você não é português legítimo. Eu sou português legítimo. Vocês estão invadindo Portugal. Os brasileiros estão se apropriando, invadindo Portugal. Portugal está cheio de brasileiro. Aí essa moça relatava no vídeo, vamos invadir mesmo, porque vocês invadiram o Brasil, pegaram as riquezas do nosso país, então agora os brasileiros também vão invadir Portugal e vão querer também as riquezas de volta. Então, observe, né, abençoado, como existe essa birra, essa coisa. Eu estou dando aqui só um exemplo, né? Então, os portugueses invadiram o Brasil. Agora, eles, claro, não estou generalizando, né? Agora, alguns dizem que os brasileiros estão invadindo Portugal. E eles não querem isso, né? E aí, como é que fica? Aí disse que, no vídeo, né, disse não, que eu estava ouvindo, aí a moça disse assim, vocês invadiram o Brasil, trouxeram lá a tradição católica, né, para o nosso país, catequizaram, não é isso? Os brasileiros, os índios, então agora nós vamos levar Oxum, a Umbanda para lá, para Portugal, já que vocês trouxeram, invadiram o nosso país, tiraram as riquezas nossas e trouxeram a religião de vocês, aí a menina dizia no vídeo, nós vamos agora para Portugal e vamos levar a nossa tradição religiosa, Umbanda, enfim, para lá. Se bem que também a religião de matriz africana também que veio para o Brasil não era daqui, também era da África. Então, olha a confusão. Então, abençoado, é aquilo, esse é o tema, é o Deus de cada um. A gente vai brigar com isso? Cada um fique seguro, cada um fique firme. Graças a Deus para aqueles que estão no descanso do Pai, no descanso da sua palavra, porque tocar em religião e em fé pessoal é só tradição religiosa, é só briga. Isso só causa um desgaste emocional e só traz confusão. Então, meus amados, sigamos a paz com todos, estejamos firmes na graça de Deus. Nós pensamos dessa forma, amém. Quem pensa de forma diferente, vamos seguir em paz. Amém, meus irmãos? Obrigado pela compreensão. Deixa o teu like, compartilha aí e voltamos amanhã, permitindo nosso
Papai do céu. Graça e paz.